cara aí pode esconder, tá? Já tá parecendo a careca sua. Já. Agora nós vamos entrar, então, numa introdução aos substantivos. Né? Essa parte aqui é uma parte importante. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai começar a ver a questão das declinações, que é aquela parte do grego que é mais, assim, diferente da língua portuguesa. E é por isso que vocês veem, né, tantas palavras, né? Por exemplo, palavras que a gente já aprendeu e que aparecem diferente na frase. Por exemplo, o Fred estava falando do rumés, né? Que aparece rumés, rumim, rumei, né? Então, por que aparece tantas formas diferentes? Porque existe um negócio chamado declinação na língua grega, né? A declinação é um tipo de transformação da terminação das palavras, né? Da parte final das palavras, que não são verbos. Então, quando nós falamos de verbos, nós falamos de flexão verbal. Quando nós falamos de substantivos, nós falamos de declinação. Declinação do nominativo, né? Ou declinação nominativa. Ou declinação de substantivos, né? Pode ser qualquer coisa. No português, nós temos também declinação. Por exemplo, nós declinamos o substantivo em número, em gênero, por exemplo, né? E grau. Então, vidros, vidro, né? É uma declinação em número, né? De plural para singular. Ou então de gênero, quando tem, né? Quando as palavras têm dois gêneros, né? Então, por exemplo, ele, ela, né? Ele é um pronome, né? E ela é o pronome, um declinado do outro na forma do gênero, né? Então, nós também temos essas declinações no português, mas elas são muito poucas, né? No grego, elas são muito mais volumadas. E as declinações, elas existem no grego por uma razão. Não que elas existem por uma razão, mas a função delas, a função da declinação, gramaticalmente falando, é identificar a análise, a sintática da palavra. O que é sintática, né? Você pega lá a gramática do português, você vai ver que a sintática é a função da palavra no texto, na frase, na oração, né? Então, quando a gente fala assim, morfologia é o que é a palavra. Se é substantivo, verbo, se é adjetivo, adjunto. Quando você vai falar sobre a função da palavra, aí nós estamos falando de sintática, né? Sintática. Aí a função se ela é verbo transitivo, verbo intransitivo, objeto direto, objeto indireto, predicativo, né? Então, todas aquelas outras questões que aparecem lá na análise sintática. No português, a análise sintática, ela é meio que assim, você tem que meio que ser intuitivo para você saber fazer a análise sintática. Você tem que ler a palavra, ler o verbo, né? ler a frase, né? O texto, e meio que intuitivamente saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é transitivo, o que é intransitivo, né? Você vai assim meio que pronunciando para você mesmo, lembrando das regras, e assim você vai meio que fazendo a análise sintática. Por isso o português é uma língua muito difícil de aprender. Ela é difícil de aprender porque ela é muito intuitiva em muita coisa, né? O grego não é assim. O grego, a análise sintática dele está na própria maneira como a palavra é escrita. Então, se ela está na forma nominativa, por exemplo, ela sempre vai ser sujeito. Se ela está na forma genitiva, ela sempre vai ser adjunto. Se ela está na forma ablativa, ela sempre vai ser objeto direto. Então, dependendo da forma como ela aparece, ela já vai te dar já a análise sintática. E você, ao ler um texto grego, você faz automaticamente. Eu vou ler e fazer a análise sintática ao mesmo tempo, assim, na cabeça, né? O Esperanto é meio assim, né? O Esperanto é uma língua que foi feita para ser artificial, né? E isso. Aí ela é uma língua que ela tem essa base também. Mas o latim também é assim, e outras línguas românicas também são assim. Você meio que tem que ir fazendo, né, a análise junto. É quase que obrigatório você fazer para você conseguir falar, expressar o que você quer expressar. Bom, aqui então nós temos uma lista agora de substantivos, ao invés de ter lista de verbos, né? Até agora a gente só praticamente aprendeu verbos. E esses substantivos aqui a gente já conhece alguns, né? Lá das nossas primeiras aulas de letralização. A primeira lá, então, é o adelphos. Né? E aí você lembra, aí é importante aqui, ó. Quando você vai aprender os substantivos, então a partir da gramática, ele sempre vai vir acompanhado do artigo, ou antes ou depois, né? Então aqui nós podemos falar ho adelphos ou adelphos ho. Geralmente fala-se ho adelphos, né? E o artigo é para identificar se a palavra é
masculina, feminina ou neutra. Porque não existe uma forma, uma forma fixa para o masculino, uma forma fixa para o neutro, uma forma fixa para o feminino. Dependendo da palavra, ela pode ter as mesmas terminações. Então, o ro aqui é o quê? O ro é um artigo definido masculino singular. Tudo bem? Tudo bem. O re, que está aqui embaixo, ó, o re, esse é o artigo definido neutro singular. Perdão, é o feminino singular. E o to é o neutro singular. E aí a gente vai ver depois que também a gente vai ver com mais calma depois disso. Mas só para a gente saber até agora, então. O ro é o masculino, o re é o feminino e o to é o neutro. Ô Fred, você tá gravando? Tô Tá. Tô gravando. Então a primeira aqui nós temos adelphos, ro adelphos, que é irmão. Ro anthropos, que é o homem. Ro apostolos, que é o enviado. Ro artos, seria o pão. Ro didaskalos, o mestre. Ro doulos, o escravo. Re hermos, que é o deserto. Aí hermos, tá vendo? Ó? A palavra ela termina com os também, tá vendo? E ela também pode terminar com hermou. Hermou, na verdade, né? Hermos ou hermou. As duas formas estão corretas. E mesmo tendo essa terminação os, ela não é masculina, ela é uma palavra feminina. Então, deserto é uma palavra feminina, em grego. Tá? Não é que a gente vai traduzir ela como feminina em português, né? Mas é a palavra ermo, né? A palavra deserto, no grego, ela é uma palavra feminina. Então, o grego pode falar assim: a mulher é como um deserto. E isso na língua grega soa muito bem. Enquanto que na nossa língua portuguesa ele não soa tão bem, por quê? Porque mulher é feminino e deserto é masculino. Então, na poesia grega, às vezes fazem essas assimilações, né? Por concordância de gênero, de palavras com concordância de gênero. Hotheos, né? O Deus. Só rimation, que aqui seria então roupa, e roupa em grego não tem gênero. Então a gente seria o ou a roupa, né? Tanto faz. Rokairos, né? O tempo. Rokosmos, o mundo. Rokurios, ou Kyrios, perdão. Rokyrios, que é o Senhor. Rologos, palavra, né? Verbo. Ronomos, a lei. E aqui tem os artigos que eu falei: ro, re e to. Esses aqui é o que tem que decorar para hoje, especificamente, e com toda certeza sim, né? Tem que sair da aula de hoje decorado isso. Oftalmos, que seria o olho. Lembra, né? O olho, não são os olhos, porque daí você vai ter que flexionar ali para poder ter o plural. Paedion, a criança, né? E aí você vê, no português é feminina, a criança, mas no grego ela é neutra, ou a criança. E Rofilos, o amigo. Osar, Bom, a maior... Oi. O to, então, é neutro. Você falou. Pode usar tanto o ou a. Tó é tipo neutro. Se fosse o sobre o comum de dois gêneros do português. O pianista, a pianista. É tipo isso? Não, porque a palavra pianista, né? Ela é uma palavra feminina, certo? Certo. A palavra pianista. Não tem gênero, então, no caso. Em grego tem essa questão que não tem em português, né? Em português, o pianista ela não é feminina, é comum de dois, né? É isso que eu falei. Então, mas a palavra pianista não é que ela é usada, né? Por exemplo, a palavra criança, né? Criança. Sobre criança vale para comum de dois também é criança. Comum de dois, mas você não fala o criança, você fala a criança. Entendi. A palavra ela é feminina. Entendi. Entendeu? No português você não tem uma palavra, né?
Você pode Entendi. falar ou pianista, ou a pianista e tal, mas não tem uma palavra assim que a palavra em si é neutra. Por exemplo, a porta é uma palavra feminina, né? O carro, uma palavra masculina. A criança não é comum de dois, não é? Não é sobrecomum, não? Não, é sobre comum. É, vocês falaram comum de dois, É. sobrecomum. Sobrecomum porque você pode usar, né? Tanto para menino quanto para menina, né? Então, Isso. criança. Só que a palavra em si, ela pode ser feminina ou masculina. No português, geralmente, as palavras têm um gênero determinado, né? Ela é feminina ou masculina. A palavra. Tá, Não tem entendi. explicação. Beleza. No beleza. grego, você tem esses três, né? Por exemplo, a palavra pneuma em grego, que é espírito, é a palavra neutra. Então ela não tem gênero. Ela não é nem masculina nem feminina. Ela é Mas no neutra. hebraico ela é feminina, né? No hebraico, a palavra é feminina. No hebraico, a palavra é ruá, é masculina. Mas a palavra Elohim é feminina. Isso. Então isso Elohim é pra significa palavra, Deus. não tem nada a ver com o gênero, né? Tem a ver com a palavra, Então tem a ver com a palavra, não tem a ver com o que ela está indicando, né? Eu A posso palavra usar- em si tem um gênero. Eu posso usar pra homem e pra mulher, no caso. Não é isso, né? É o gênero da palavra. Não é o gênero a quem ela se Tá. identifica, né? É o gênero da Assimilei, palavra. assimilei. Tem nada a ver. Beleza? Tá. Então aí ele vai dar agora uma introduçãozinha ali sobre formação de palavras, né? A gente sabe que em português assim, vai funcionar quase do mesmo jeito, tá? Tanto em português como em grego, as palavras elas vão se formar por Raiz, né? aglutinação, justaposição, por derivação prefixal, sufixal. Então, assim, é a mesma coisa que no português, basicamente. Então, o que você precisa saber? É que toda palavra tem uma raiz, né? Isso é o básico. A partir daquela raiz, você pode tanto mudar, né? Alterar pelo prefixo, por sufixo, que é no final, por prefixo, que é na frente, pegar duas palavras e juntar as duas, né? E aí, dependendo de como você junta, se elas ficam justapostas, se elas ficam aglutinadas, né? Então é aquele processo da gramática da língua portuguesa. Né? Então não tem muito mistério para a gente falar aqui. A gente bate o olho nas palavras e quando mais a gente conhece a palavra, mais a gente sabe que ela está ali compondo alguma coisa, né? Por exemplo, Entendi. você memoriza, né, uma preposição, a preposição de a, né, que é através de a, você sabe que qualquer palavra que tiver de a antes, ela é uma palavra que está sendo composta de alguma forma, né? É uma composição com outra palavra que formou uma nova palavra. Em português também tem muita composição, que a gente nem dá conta, né? Por exemplo, parabólica, paranoia, parábola, todas essas palavras são palavras que são formadas por derivação prefixal, ou seja, o prefixo ele vai se juntar com um substantivo, né, com uma palavra para formar outra. Então, são palavras que, assim como no português, no grego também vai ter. Então, o que você tem que saber? Tem que saber que a palavra possui uma raiz, né? Raiz. Nós não falamos radical, por quê? Porque o radical, ela pertence à classe dos verbos, ok? Ok. Então, radical pertence à classe dos verbos. Os verbos também têm raiz? Também tem raiz, porque os verbos são palavras, mas a gente fala radical, geralmente, identificando para o verbo. Quando fala para substantivo, a gente fala que é a raiz da palavra. A raiz, então, é de onde a palavra parte, né? Pode ser que a palavra depois ela vá tomando, né, outras formas, né? Então, um exemplo, né? Um exemplo. A palavra entusiasmo, né? Entusiasmado. Essa palavra, ela é a composição grega da expressão renteosmos. Renteosmos. Significa ren, dentro, teos, Deus, mos, de mim. Então, o que é uma pessoa entusiasmada? É uma pessoa que tem dentro de si, tem Deus dentro de si. Então, é uma forma de formação da palavra, né? Uma maneira como a palavra foi Essa formada. palavra tem na Bíblia, no Novo Testamento? Então, não tem na Bíblia essa palavra, mas essa composição, ela é tirada, né? Ela é tirada da tradição bíblica, né? Da tradição do Novo Testamento. E vai para o latim, depois vai para o português, né? Entusiasmado, renteosmos, né? O que aconteceu aqui? Eu conheço a raiz da preposição ren, conheço a raiz do teos e conheço a raiz do mos, né? Que é o min. Aí, observando essas raízes, né, eu consigo juntar elas para formar uma nova palavra. Então, isso vai acontecer direto, né? Guarda-chuva acontece assim, né? Sei lá, né? Outras palavras que vão acontecer também a mesma coisa. Bom, aqui então ele dá um exemplo, ó. Ele pegou a palavra logos, né? Que é a palavra,
E aí ele pega o radical, né, ou melhor, né, a raiz da palavra logos, que seria essa expressão log, né, que derivou do logos, derivou o verbo leg, digo. Ou seja, a raiz da palavra comum é a raiz leg. Leg é a raiz de logos. Então vamos dizer assim, quando você vai fazer lá aquelas análises etimológicas, né, que é a origem da palavra, você vai pegando a história dela, a história da palavra logos, ela é originária da raiz leg, de onde vem logos, de onde vem lego, de onde vem logia, de onde vem logia, lógica e todas as derivações. Um exemplo da natureza pode ajudar a entender a questão. Uma ilustração para ajudar nisso é pensarmos que a partir da raiz de uma árvore se deriva o tronco ou vários deles, né? Ou seja, uma raiz, ela não tem que se manter intacta o tempo todo. Para você saber qual é a raiz da palavra, às vezes você consegue intuir olhando para a palavra. Às vezes você não consegue fazer isso. Então você vai precisar do quê? De um dicionário etimológico. Isso em português também acontece, né? Eu quero saber qual é o significado, qual é a origem histórica de tal palavra. Então você pega um dicionário etimológico e ele vai te mostrar. Essa palavra veio do latim, veio do inglês, veio do russo, veio do não sei o quê, veio historicamente, foi para isso, e originalmente significava aquilo que vem desse tronco linguístico. Então ele vai fazendo uma genealogia, né? Uma arqueologia da palavra. Tá tranquilo aqui? Tá. Tranquilo. A raiz da palavra compara-se à raiz de uma árvore, compara-se à raiz de uma palavra. Assim como a raiz muitas vezes permanece escondida debaixo da terra, também a raiz da palavra pode estar escondida. Não obstante isso, sabemos que existe e podemos reconhecer sua essência nos troncos, os temas ou radicais da palavra derivados a partir de sua raiz, né? Então, a raiz leg vai formar, né, a palavra logos e a palavra lego. Eu olho para essas duas palavras e eu penso assim, eu sinto que existe uma relação entre as duas, até porque uma é palavra e o outro é dizer, né? Dizer palavras, né? Mas para eu saber qual que é a raiz, eu tenho que fazer essa investigação aí mais arqueológica. Temas ou radicais derivados a partir da raiz podem ser de dois tipos. Podem ser radicais verbais ou nominais. Verbais, verbo, nominais, aí aqui é substantivo, tá? Então, quando eu falo de nominal, é nome, né? Nominal vem de nome. E nome é o nome que se dá para coisas. Coisas que são, em primeiro lugar, concretas, mas em segundo lugar também abstratas, né? São os nomes das coisas, né? Então, quando você fala lá, né, do radical do verbo, radical nominal, você está falando o quê? Da raiz do verbo e da raiz do substantivo. Então, no exemplo inicial, de logos, ou logos, observamos que da raiz leg deriva-se tanto o radical verbal, leg, como o radical nominal, log. Então, olha só, leg seria o radical verbal. Certo? Beleza. Log, o radical nominal. O radical verbal permanece mais ou menos invariável na flexão do verbo lego. E aí, qual que é a flexão do verbo lego? Lembram lá? Lego. Leguei. Leguéis. Leguéis, leguei. Lego. Legomai, né? Leguês, leguei, logomé, Logomé, logueté, legozinho. Isso. e Perfeito. logo... Lego sim. Lego Né? sim. Isso. Então, vê. Quando você vai fazer a flexão verbal, a raiz, né? A raiz de lego, permanece. Isso que está falando aqui. O radical verbal leg permanece mais ou menos invariável na flexão do verbo lego. Enquanto que o radical nominal, log, permanecerá praticamente invariável na flexão do substantivo logos. Flexão de substantivo nós chamamos de declinação. Tudo bem? Declinação, né? Flexão de substantivo nós chamamos de declinação. Uhum. Os radicais ou temas formam-se de diferentes maneiras, que vamos estudar ao longo da gramática. Então, pela transformação interna do radical, pelo acréscimo de sufixos, ou por ambas as coisas. Ou também, né, aí pode ser também por prefixos também. Então, toda palavra contém um radical ou tema
acrescentando ao radical a terminação. Temos a palavra completa, então. Logos, radical, logo, terminação, os. Isso aqui é bem importante, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu olho para a palavra logos e eu olhei e percebi o radical dela, eu percebi que o que é terminação aqui, ó, e ele está chamando de terminação, que na verdade é declinação, é onde eu posso mudar a palavra para declinar ela para outras formas, outros casos gramaticais. Logos está no caso nominativo, portanto, ela vai desempenhar o papel de sujeito na frase. Se eu mudar a terminação, aí ela vai ter outra função. Aí a sua sintática muda. Entendi, interessante. Tudo bem? Beleza. Isso aqui é bem legal isso aqui. Então, vou mudar a terminação, mudei a função da palavra. Ela deixou de ser substantivo para virar adjunto. Deixou de ser adjunto para virar objeto direto. Deixou de ser objeto direto para virar objeto indireto. E assim vai. Então, a terminação da palavra identifica qual é a função dela na palavra, na frase, né? No texto. Em outras palavras, também é possível dizer que da raiz derivou-se o tema, que junto com a desinência, constituída por sufixos, compõe a palavra, no caso substantivo logos, temos então logos, né, o tema, logo, mais a desinência s, né? Bom, isso aqui está explicando só a formação da palavra. Aqui é que nos interessa mais, que são os casos. Então, quantas são as possibilidades de declinação de uma palavra, né? As possibilidades de declinação de uma palavra são tantas quantas forem os casos gramaticais que existirem. Então, olha só. Em grego, nós temos esses casos aqui. Nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. Esses são os únicos casos que existem. Então, você tem que decorar todos eles. Ou seja, decorar o que é o nome, nominativo, genitivo e o que ele representa. Que a gente vai ver agora nas próximas páginas. Então, é como se eu dissesse para você assim, ó. Se no grego existem 6 conjugações verbais, né? O presente, o perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito, o aoristo e o futuro, né? Vamos supor que tem 6 conjugações verbais, né? Tirando o particípio, que, bom, depois a gente vai ver isso direito, né? No caso substantivos, nós temos esses 8 casos gramaticais, ou seja, em tese, um substantivo pode ter 8 terminações diferentes. A questão é que em grego nós agrupamos algumas delas, né? Então a gente vai ver já o agrupamento. Mas a gente tem que entender o que cada caso desse é. Isso vai ser importantíssimo para a gente poder usar depois o grego analítico que vocês têm, né? Lá no grego analítico vai falar assim, essa palavra é um substantivo ablativo. Aí a pergunta é, o que é ablativo, né? Você tem que saber o que é o ablativo para você poder entender como é que se traduz aquele substantivo, né? Ou aquela palavra, aquele nominativo. Até aqui, tudo bem? Tudo jóia. Beleza. Tá muito confuso ou não? Não, tá interessante. Não, tá mais simples do que o verbo. Tá muito melhor que o zero. Beleza, então. Então eu vou ler isso aqui, ó, porque isso aqui é importante a gente ler para a gente poder clarear e talvez aparecer alguma dúvida para a gente poder sanando. O substantivo é uma palavra que especifica algo que possui existência, designando pessoas, animais, lugares ou coisas. Isso aqui no português é igual, né? A existência pode ser animada, homem, Deus, inanimada, pedra, pão, real, homem, casa, imaginária, fantasma, lobisomem, concreta, pedra, casa ou abstrata, pureza, bondade. Então, são nomes, certo? Nomes. O que é um substantivo? Substantivo é uma palavra que dá nome a alguma coisa. Tudo bem? Beleza. Todo substantivo é usado dentro de uma oração com certa função gramatical, né? Todo substantivo é usado dentro de uma oração com certa função gramatical. Para expressar essa função gramatical, isto é, para indicar a maneira em que o substantivo se relaciona com as outras palavras da oração, os substantivos no grego modificam as suas terminações, ou seja, declinações. Isto é, flexionam. Essas terminações modificadas indicam, então, a função que o substantivo desempenha numa oração, que eu acabei de falar para vocês, né? Importante, né? Então, ele vai
ter uma flexão dos substantivos que nós vamos chamar de declinação. De acordo com a linguística comparada, na primitiva língua indo-europeia, existem 8 casos, né? Então, olha só. O que é a língua indo-europeia? É a língua que teria dado origem a todas as línguas do Ocidente. Então, quando vai lá um linguista, né? Um filólogo, ele vai fazer uma investigação arqueológica das linguagens, ele pega lá o francês, o alemão, o italiano, fala assim, olha, de onde é que veio essas línguas todas, né? Você vê que essas línguas são meio aparentadas. Tem palavras que tem no alemão que tem lá no inglês, né? Por exemplo, né? A palavra father, né? Em inglês, tem no alemão Vater, né? Então, são palavras que são parecidas. E aí, em inglês, em grego, é pater, né? Em espanhol, é padre. Em português, é pai, né? Então, ou seja, você vê que essas palavras todas, elas parecem ter uma origem comum, né? Elas parecem umas com as outras, né? Isso significa o quê? Que deve ter uma língua, antes de todas essas, de onde todas elas tiraram essa palavra, né? É como se faz a investigação da origem das palavras. E aí você vai pegando, né, essas várias línguas para ir tirando aquelas palavras que são específicas de cada uma e pegando as palavras que são em comum e indo até chegar num vocabulário que é meio que compartilhado por todas as línguas que existem ali na região europeia, né, na região ali do subsaariana, né, que é a parte ali Egito, Oriente Médio. E aí aí os linguistas percebem que, aparentemente, dali é que saiu a primeira língua que deu origem a essas palavras que são nas outras línguas. Essa língua é chamada de Indo-Proto-Europeia, né? Indo-Proto-Europeia. Então, nós vamos compartilhar palavras com os hindus, né? Em sânscrito. Vamos compartilhar palavras com o Oriente Médio, vamos compartilhar as palavras com a Europa e com o norte da África, que é a parte da Tunísia, né, do Egito, da Argélia, toda aquela região, então, toda essa região, ela teria uma língua ancestral em comum, de maneira que mais ou menos que a linguagem apareceu ali, né? Aí você pega assim o chinês, por exemplo. O chinês é um outro tronco verbal, não tem nada a ver, é um outro tronco linguístico, né? Você pega, por exemplo, a língua aborígene da Austrália. Aí é outra coisa. É como se essa língua tivesse sido desenvolvida paralelamente, né, ao indo-proto-europeu. Tá? Então, as línguas da Europa, basicamente, do Oriente Médio e do norte da África, são línguas aparentadas. E parte da Rússia ali também, né, são línguas aparentadas. Elas têm uma origem histórica comum. E uma vez, então, que os arqueólogos da linguagem reconstroem esse indo-proto-europeu, eles vão reconstruindo a gramática, essa gramática muito, muito precária, né, muito antiga, primitiva. E eles chegam à conclusão de que essa língua tem 8 casos gramaticais, que são os que eu mostrei para vocês lá embaixo, né? Nominativo, ablativo, genitivo, dativo, locativo, esses casos gramaticais. No grego koiné, esses 8 casos ainda podem ser reconhecidos, mesmo que só se apresentem em, olha só, 5 formas. Por que 5 formas diferentes? Porque ele vai agrupar os casos, né? Então vai ser assim, ó, vai ter um caso nominativo, um caso que vai ser o genitivo. Esses são 2. Aí você vai ter o caso vocativo, que vai ser 1, e aí você vai meio que agrupar os outros, né? Então você vai ter o caso vocativo, o caso ablativo, e aí o locativo, o instrumental e o dativo vão ser agrupados. Tá? Então para o grego koiné, locativo, instrumental e dativo é a mesma coisa. Juntaram os 3. Só que é a mesma coisa porque a palavra declina da mesma forma. Mas a função da palavra na frase, ela permanece tendo essas funções. Se a palavra tem função de instrumento, se a palavra tem função de objeto direto ou de objeto indireto, né? A gente vai ver já essas questões mais pormenorizadas. Por ser o caso mais uma questão de função do que de forma, e para facilitar a compreensão do aluno, nesta gramática, optou por classificar as funções dos substantivos em 8 casos, embora muitos gramáticos prefiram usar só 5.
Então ele vai colocar os 8, entendendo que você pode pegar uma outra gramática grega e lá ter só 5 casos. E por que tem só 5 casos? Porque ele agrupou 3. Tudo bem? De boa. Então, quando que tem 5? Quando agrupa 3. Quando que tem 8? Quando não agrupa nenhum. O certo é ter sempre 8. Ter sempre 8. Mas como no grego dá para você agrupar os 3, porque a terminação dela, né? Que a declinação dela é igual, então você pode agrupar os 3, entendendo que eles ainda permanecem tendo função, ou seja, dá para fazer a análise da palavra, entendendo se ele é locativo, instrumental ou dativo na palavra. Bom, o caso nominativo é o caso mais simples, né? O que ele identifica? O nominativo identifica sempre o sujeito da oração. Sujeito da oração. Então, nominativo é o sujeito da oração. Com frequência, o sujeito pode ser identificado fazendo-se a pergunta: quem é que faz, né? Quem é que está falando? Quem é que está fazendo? Quem pratica ação? Lembrando que nós temos em português, assim como no grego, o sujeito oculto, quando a palavra não está lá, mas ela pressupõe a palavra, né? Bom, aqui então ele dá 2 exemplos, né? No primeiro exemplo, to, fos, rente, scotia, fainei. Tudo bem? Sim. To é o que? Nós acabamos de ver isso. Agora, é um? Não, artigo. É um artigo definido. Feminino? Feminino? Feminino. Neutro, não. Neutro. Ah, é neutro. É criança, lá a palavra da criança, né? Isso. O to é o artigo definido neutro. No caso, o artigo definido singular neutro. E aqui, ó, ele vai ser artigo definido nominativo singular neutro. Essa é a análise gramatical da palavra, a análise sintática dela. Se você pegar lá o seu grego analítico, vai estar assim lá embaixo da palavra. Artigo definido singular nominativo ou nominativo singular neutro. Né? Aí a ordem não é tão importante. Tá bem? Ok. Você viu lá, Fred, isso? Eu vi. É assim mesmo. E aí já tem o fos, né? O fos, então, é um substantivo. É o substantivo luz, certo? E aí vai estar lá no analítico. Substantivo neutro, né? Substantivo, nominativo, neutro, singular, plural, singular. Ok? Ok. Aí nós temos ren. Ren é preposição. Né? É preposição no. Te escotia. Te escotia é... A escotia ali, ela não está no nominativo, né? Porque não tem como estar. Porque se ela tivesse no nominativo, teria 2 sujeitos na frase, certo? Então ela está num outro caso, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas ela é te. Ela é uma palavra feminina, masculina ou neutra? O que você acha? Neutro? Feminina. Feminina. Te escotia. Feminina. E fainei, que é verbo, né? Certo? Certo? Painel brilha, né? Brilhar? Isso. Fainei é verbo. Manifestar. Tem aqui a terminação aqui na terceira pessoa, né? Isso. Perfeito. Singular. Então, se eu for traduzir ao pé da letra, vai ficar como? A luz em a escuridão brilha. Manifesta ou brilha. Essa é o pé da letra, né? A luz em a escuridão brilha. E aí, o que ele fez com o em a na hora de traduzir? Ele juntou as duas, certo? Em mais a, né? Em mais a e colocou na, né? Então, a luz na escuridão painei, brilha. E aí ficou assim, a luz na escuridão brilha. Dá para você deixar assim em português? Dá para entender. Mas aí parece que ficou meio truncada. Parece que o autor aqui falou assim, é melhor se a gente inverter, né? Então, a luz brilha na escuridão. Mas poderia ser, brilha a luz na escuridão. Poderia ser, a luz na escuridão brilha. Tanto faz, certo? Então você vê, não existe só uma forma de traduzir, né? Existem várias formas. O tradutor achou melhor assim fazer, né? Isso. Porque ele achou que sim, assim isso era mais fluido, né? Era melhor para o ouvido, né, do leitor, né? Mas o que a gente aprendeu aqui então? Que nessa frase, ou melhor, nessa oração,
nós temos um sujeito. E qual é o sujeito? O sujeito é a palavra que está no nominativo. É o substantivo que está no nominativo. E perceba que, no caso, o artigo ele vai acompanhar sempre o substantivo. Então, no caso do nominativo, o artigo que indica que é nominativo, né? Nesse caso. Não é só o artigo, não, porque é a própria... a terminação, né? Essa terminação aí da palavra. Beleza. Né? Mas é claro, né, que o artigo ele tem que concordar com o caso também. Né? Bom, declinação, né? Não é terminação, é declinação. Isso, é declinação. Quando o artigo está declinando diferente do seu substantivo que vem posterior, né? Então tem um artigo e depois tem um substantivo. Ele está declinando diferente, são duas possibilidades. Ou é um erro, ou esse artigo está se referindo a uma outra palavra na frase, que pode ser a palavra anterior. Porque no grego, se você inverter a ordem das palavras, você não tem você não impede a compreensão da frase. Se eu colocar essa palavra fosse em qualquer lugar da frase, ele sempre vai ser sujeito. Sempre. Por quê? Porque a sua declinação é de sujeito. Tá tranquilo? Uhum. Muito bem. Aí ele vai colocar aqui, ó, um substantivo também pode funcionar como atributo do sujeito, né? Que é o predicado, né? Nessa condição também aparecerá no caso nominativo. Então, aqui, ho theos estin ho kurios, né? Ó, theos estin ho kurios. Aqui tá falando aqui, quem que é o sujeito dessa oração aqui? Pela terminação... Seria os dois, né? Seria os dois, theos e... Isso, kurios, mas aqui o que aconteceu? Aqui, na palavra, você vai ter que ter a percepção de entender que theos é o sujeito e kurios virou uma espécie de atributo do sujeito. Predicativo do sujeito. Uma espécie de predicado do sujeito. E aí eu tô falando assim, então no caso nominativo, é possível que ele se transforme num predicado. É possível que ele se transforme num predicado. Aí vai depender então do quê? Do contexto da frase. Aqui nós temos o verbo estim, que é o verbo ser, né? Que está conjugado na terceira pessoa do presente do indicativo ativo. Então meio que parecido com o português. Eu posso entender então que toda vez que vier o verbo ser, né, nessa estrutura aqui, aí eu vou entender como um predicativo o que vier depois dele. Geralmente sim. É que nem sempre vai ter o verbo ali, né? Mas porque esse verbo ser, né, é o verbo auxiliar em português, né? Uhum. Você usa ele para muita coisa, né? No grego também, você usa ele para muita coisa. Então ele ajuda nesse sentido. Nesse sentido, sim. Bom, entendemos o que é o nominativo. O nominativo, então, desempenha o papel de sujeito. Isso aqui é bem tranquilo e bem fácil, né? Aí depois a gente vai ver que a forma da terminação do nominativo, ela vai ter mais de uma forma, porque tem mais de uma declinação. Mas isso deixa para depois. Por enquanto, vamos ficar aqui. No caso do próximo, aí nós temos o genitivo. O genitivo é o segundo caso. E ele serve para quê? Ele serve para identificar a posse de alguma coisa. Né? Alguma coisa, que a coisa que ele está identificando pertence a alguém. O genitivo, então, ele é o que nós chamaríamos em português de adjunto adnominal restritivo. Restritivo por quê? Porque ele pega um determinado nome de alguma coisa e atribui ao sujeito como posse. Então, por exemplo, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O de Deus é caso nominativo. E olha a diferença, né? No caso do nominativo, eu falei fos, certo? Aqui, olha só, em cima, né? No caso do nominativo, foi theos, certo? Theos. Agora olha como ficou no genitivo. Teol. Perdão, tu teu. Então o que aconteceu aqui? Esse artigo aqui é o artigo do genitivo. E esse artigo aqui é o artigo do nominativo. E percebe que se ele é o artigo do genitivo, ele forçou com que o substantivo ele concordasse. Então há uma concordância. Aí ele mudou também, né? O substantivo mudou, né? Ele fez a alteração da terminação do substantivo, né?
Uhum. Então, ao invés de ler o Deus aqui, eu vou ter que ler de o Deus, né? De o Deus. E aí, eu pego o de e o e fica de, né? Ou do ou de Deus, né? Então pode ser reino de Deus ou pode ser reino do Deus, tanto faz. As duas formas estão corretas. Na verdade, D está mais correta porque D dá a ideia de posse, né? Estão entendendo isso aqui? Tá tranquilo? Até aqui? Tá de boa. Zac, esse TU aí é, no caso de Deus aí, foi a declinação do caso de genitivo, é isso, né? Isso, Você mudou exatamente. a palavra, é isso aí. Então Exatamente. eu tô entendendo. Beleza. É por isso que as palavras mudam, Fred. As palavras mudam porque elas declinam. Elas declinam em quê? Declinam nos casos, né? Que no caso são 5 casos. No genitivo, no nominativo e agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o ablativo. Beleza. O ablativo, né? Neste caso, aparecem os substantivos que expressam a ideia de origem, procedência, derivação ou separação. Este caso responde à pergunta de onde. Para traduzir no português, é necessário usar a preposição de ou desde. Então não é o de no sentido de posse, é o de no sentido de origem. Isso é o caso from, ablativo. em inglês. Isso, perfeito. O from, né? De, exatamente. Então no caso aí vai ser o tu patros. Tu patros. E aí vocês já perceberam que o artigo tu é o mesmo artigo do genitivo. Então, o que vai determinar aqui? O que vai determinar é a junção do artigo com o substantivo. Como patros não está declinado como patou ou patu, né? Patru, na verdade. Se fosse tol, patru, seria do pai. Né? Pertence ao pai. Né? De pai, ou do pai. No caso aqui, seria do pai no sentido de que ele é a origem, e não que a coisa pertence a ele. Entendi, mano. Tá claro isso? Tá então, se tá no ablativo é a origem. Se tá no genitivo é posse. Né? Vocês estão assistindo este vídeo do computador. Esse do computador não é que o vídeo pertence ao computador, mas que o computador é a origem. Esse caso é ablativo. Né? Vocês estão assistindo a aula do Zac. Nesse caso, né, pertence a mim, né? Pertence ao Zac, pertence à pessoa. Então é essa a diferença dos dois. Genitivo é a ideia de posse, ablativo é a ideia de origem, né? E aí tem essas outras ali, né? Origem e procedência vai ser a mesma coisa, né? Da onde vem, derivação e separação. Tá tranquilo aqui? Tá, tranquilo. Então a palavra lá, né? Passar doses, ágate, catabainon, apó, tu, patros, ton, foton. Aí, ó, percebam lá, né? O ton, foton. Ton, tá vendo como tá concordando? Ó? Ton, foton. Né? Ele tá concordando o artigo com o substantivo. A gente vai chegando lá já. A próxima é o locativo. E aqui começa assim, né? Então, o locativo, o instrumental, e geralmente o dativo, eles vão ser agrupados, né? Eu acho que é o dativo mesmo. Mas vamos lá. Então, o substantivo que se refere à posição de um objeto ou lugar, ou local, onde alguma ação se realiza, aparece no caso locativo. Responde à pergunta onde. É traduzido usando as preposições em, entre, em cima de, ou etc. Rento, cosmo, ren. Rento, cosmo. Vê o que tá concordando? O cosmos aqui, ó, tá concordando com o artigo novamente? Uhum. Então tem o iota subscrito ali, né? Isso, tô. Esse tô aqui, então, vai ser o artigo que refere-se ao locativo. O artigo que se refere ao genitivo será, né, o ro, o artigo ou to ou re. O artigo que se refere ao genitivo será o tu, o te, o to, que a gente vai ver depois. O artigo que se refere ao locativo vai ser o to, que é esse tal com o ômega e o iota subscrito embaixo.
Não se preocupem com isso agora, né? Só que eu tô só adiantando para eles poderem ir percebendo na frase. E aí então, em, né? Em seria em o mundo estava, né? Que é o verbo estar aqui, em o mundo estava. E aí para o português a gente traduziu por no mundo. Em o dá no, certo? O instrumental. Quando um substantivo indica o meio ou instrumento mediante o qual a ação verbal é realizada. Aparece no caso instrumental. Esse caso também se apresenta quando se expressa associação ou acompanhamento. Responde a pergunta com o que. Então, se o locativo é de onde, o instrumental é com o que, ou com quem, né? Com o que ou com quem a coisa é usada. Então, no caso aqui, para que não vejam com os olhos, né? Os olhos são aqui o instrumento para ver. Então, aí está no caso instrumental. Kina me idosin tois oftalmóis. Tá vendo lá, ó? Tois oftalmóis. Um está concordando com o outro. Acontece de às vezes não parecer a concordância, como no caso de baixo, ó, que é o to haimati. E aí a gente vai saber disso depois, porque aí tem outras declinações. E aí embaixo é o remoi, a mim, né? Ele colocou ali. Que é o remoi, que ele é um substantivo que está no locativo. O dativo. Um substantivo que expressa interesse pessoal aparece no caso dativo. Indica a pessoa ou coisa em quem recai o proveito ou o dano de uma ação. A ideia é expressa no português mediante o objeto indireto ou pelas preposições a ou para. O caso responde à pergunta a quem ou para quem. Então, como é que no português nós identificamos o objeto indireto? Nós fazemos justamente essa pergunta, né? A pergunta é a quem ou para quem? Se eu faço essa pergunta e a palavra ela responde essa pergunta, nós sabemos que é objeto indireto. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, a terminação, a forma dele lá vai ser o autóis ali, né? Autóis, que é um pronome, né? Aí, Thiago, pode bater lá no grego. É grego. Mata a mamãe lá. Vem, papai. É o paidos tu Jacob, né? Ou Jacob tu paidos, ou seja, a criança do Tiago. Hein, Zac, são quantas declinações? São 3 declinações. Então essa que termina, só para eu gravar aqui, essa que termina igual o artigo concordando com o substantivo é a primeira declinação? Não, eu vou explicar depois disso. Temos a declinação em ômicron, a declinação em sigma, a declinação em alfa. E aí eu vou explicar qual que é a diferença de uma da outra. Dentro da declinação em ômicron, você tem essas irregularidades aí, que você acabou de ver. Tá? Então, o instrumental a gente já viu, né, que é o elemento que quando você consegue identificar para quem o uso, né, de determinado tipo de coisa. O dativo, que a gente está falando agora, que é o objeto indireto. O acusativo é o objeto direto. E você pergunta que coisa ou a quem. Enquanto no dativo você pergunta, né, a quem ou para quem, no acusativo você pergunta que coisa ou a quem. Isso é igual no português também. Igual no português. De maneira que, se você quiser entender melhor o acusativo, entender melhor o dativo, você pode pegar uma gramática de língua portuguesa, lá, o Pasquale, Cipro Neto, lá, qualquer coisa. Você vai lá, objeto indireto, lê isso em português, entendeu o objeto direto, aplica no dativo. É a mesma coisa. Leu lá, objeto indireto, objeto direto, aplica no acusativo. É a mesma coisa. É que no português nós não chamamos de dativo, nós chamamos de objeto indireto, mas é a mesma coisa. Tá claro?
Claríssimo. Ah, e foi isso aí, mano. Tá safo. É bem de boa, bem tranquilo. Aí nós temos o vocativo. Bom, pelo próprio nome já diz, né? Vocativo vem de chamar, né? Vem de evocar, que é sempre a ideia de uma exclamação ou de uma invocação. Então é o ó, é o salve, é o oi. Todas essas expressões que é ideia de exclamação e invocação é a ideia do vocativo. Essa é o mais simples que tem. E geralmente, olha lá como é a forma dele. A palavra era kurios. No vocativo, ela vira kurie. Então ela não tem nem o artigo acompanhando, no caso do vocativo, né? Ela só modificou ali, né? Senhor, né? O problema é que quando você não tem, atenção a isso aqui, quando você não tem o artigo antes do substantivo, você geralmente pressupõe que o substantivo ele é indefinido. Porque no grego não tem artigo indefinido, só tem no português, né? Então no português nós temos o artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido em português, uns, umas. Certo? Ô, Zac, deixa eu fazer uma pergunta. Fred, pegue uma cadeira para mim. Fred vai lá e vai pegar qualquer cadeira. Fred, pegue a cadeira para mim. Aí ele vai ter que pegar uma cadeira específica, né? Então, artigo definido, artigo indefinido. No grego, não existe artigo indefinido. O que é, então, que dá indefinição para o sujeito? É a não existência do artigo. Se não tem artigo, ele pressuposto que ele é indefinido. Então, aqui eu teria, Senhor, salva-me. A tradução ao pé da letra seria, um Senhor, salve-me. Um senhor qualquer. Tá, mas isso é regra, tipo, se eu não tenho artigo, ele certamente ele é indefinido, se não tem, é regra? A regra é uma convenção? A regra é, então, né? A regra é essa, mas na linguagem, na regra nem sempre ela vai funcionar dessa forma. Então, assim, pode ser que às vezes você não tenha o artigo, mas você pressuponha que a pessoa entenda que ele é definido. Vamos dizer assim. Pelo contexto anterior, né? Pelo contexto da própria palavra, né? Então você fala assim, ó, Tiago, pega a cadeira para mim. Aí você vai no escritório, você vê, né, a minha cadeira do escritório. Você fala, deve ser essa aqui. Eu pressuponho que você está sabendo qual é a cadeira, né? Então, mesmo que eu não fale, pegue uma cadeira para mim, você pode entender que essa é uma cadeira específica, né? Acontece isso no grego lá naquele versículo de João, lá no versículo, no princípio era o verbo estava com Deus, João, e o verbo era Deus, né? O João 1. Lá não tem artigo lá, né? Não era... E o verbo era Deus. Ali não tem artigo. Então, o verbo era um Deus. Essa seria a tradução correta. Aí os testemunhos de Jeová escrevem que Jesus Exatamente. é um homem qualquer, né? E Jesus é um Deus menor. Isso é um demiurgo, né? Um demiurgo, perfeito. Mas tá correto isso gramaticalmente? Tá correto gramaticalmente pela regra. Mas e pelo contexto? Pelo contexto, não. Porque o contexto identifica que ele estava fazendo uma correspondência imediata entre Deus e o verbo. Agora, assim, como é que a gente sabe que dá para poder afirmar que lá pode ter um artigo definido? É porque aí você faz o quê? Você pega vários manuscritos antigos, bíblicos e não bíblicos, e observa como essa expressão pode ser utilizada de outras formas. E você encontra, né, outros usos de palavras sem o artigo definido que identificam definição. Mas via de regra é essa. Então a regra é, não tem artigo, é indefinido, com exceções. Que exceção? A exceção do contexto. Mas no grego tem aquele. Tem. Tem aquele, aquelas, né? E que é definido isso. Porque aí seria o advérbio de apontamento, né? De local, né? A gente vai ver isso depois, né? Tem isso, né? Tem sim. Com relação às declinações, que eu falei pro Leno agora há pouco, né? Então você tem 3 declinações em grego, né? Eu falei em sigma, na verdade é declinação em consoante, mas geralmente ela é em sigma que acontece, né? Então nós temos 3 declinações, ou seja, 3 maneiras diferentes, 3 regras diferentes de declinar. Então nós temos, olha só, nós temos quantos casos gramaticais? 6, né? 8. 8. Que no grego podem ser agrupados em quantos? 5. 5. Então nós temos
5 casos gramaticais em grego, né? 8 ou 5 casos. E para cada caso eu tenho uma declinação diferente. Tudo bem? Uma declinação nominativo, ablativo, nominativo, genitivo, ablativo, locativo, genitivo e locativo, instrumental e dativo e vocativo. Para cada um desses eu tenho uma terminação. Tudo bem? Certo. E aí eu vou ter uma terminação para os da primeira declinação, os da segunda declinação, os da terceira declinação. Então, na verdade, nós temos 5 vezes 3, nós temos 15 declinações diferentes do grego. Essa é a regra gramatical. 15 declinações, 5 para cada tipo de declinação. A declinação em alfa tem 5 tipos, porque são 5 casos. A declinação em ômicron tem 5 tipos, porque são 5 casos. E a declinação em consoantes são 5, porque são 5 casos. Tudo bem? Beleza. Tá. Nós vamos começar a estudar daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, na próxima aula, as palavras na segunda declinação, que é a declinação em ômicron. Porque são as palavras que são mais fáceis de aprender. Porque o radical e a declinação fica mais ou menos parecido. A declinação em alfa, ela é um pouco mais difícil. Então a gente vai aprender ela depois. Então vamos seguir na ordem da gramática aí, né? Porque ele vai indo do mais fácil para o mais difícil. Não é em ordem, tipo assim, de tema, como eu já falei antes, né? Mas é em ordem de dificuldade. Além das declinações, nós também declinamos em número. E aqui, o número significa singular ou plural. Só tem 2. No grego, tem uma outra declinação, que é a declinação dual. O que é a dual? Dual é quando você tem uma palavra que ela só pode ser falada no plural. E não tem como você falar ela no singular. Por exemplo, a palavra óculos. Óculos, na verdade, cada uma, né, das lentes do óculos, né, cada uma é um óculo, né? Óculo 1, óculo 2, os dois juntos formam a palavra óculos. A palavra óculos, então, é uma palavra que ela pressupõe um plural. De maneira que você fala assim, ó, pegue o meu óculos. O meu óculos está no singular, né? Meu, né? Não são os meus óculos, né? Meu óculos. E meu óculos está correto? Óculo. Meu óculos. Tá certo, é meu óculos. No plural tá correto. Tá correto? Óculos. Por quê? Porque óculos é uma palavra que em português ela já é compreendida como se fosse uma palavra no singular, apesar dela ser plural. Entendi. No grego você tem palavras que são singular, palavras que são plural e palavras que são dual. Dual é quando você tem uma palavra que ela é em si mesma plural, mas ela é lida como singular, que é o caso do óculos, né? O óculos é uma palavra plural, mas que você lê como singular. Algumas pessoas falam, né, meus óculos, né? Quero os meus óculos. Também tá correto, né? Mas pegar, tem um óculos aí dentro da gaveta. Um óculos também tá correto, certo? Por quê? Porque a palavra é uma palavra dual. Ela já em si mesma tem a forma do plural. Tudo bem? O ônibus é a mesma coisa também, né? Isso, ônibus, né? Seria ônibo, né? Seria certo, né? Estavam... E aí nós temos a declinação de gênero, né? Que eu falei para vocês. No caso do grego, nós temos 3 declinações, né? No português temos 2, né? A declinação masculino, feminino e neutro. E aí não tem segredo, né? Masculino é masculino, feminino é feminino, né? E neutro é indefinido. E aí, como que você traduz o português no neutro, né? Geralmente você traduz o artigo, né? Quando está no neutro, você traduz por o barra a, né? O a. Que você não sabe, na verdade, não tem uma referência na língua portuguesa de pronomes, de artigos neutros, né? Mas no caso do grego tem, né? Artigo neutro. Com frequência, o gênero na palavra pode significar na sua conjunção. Aí nós temos o artigo. Bom, o artigo, né? Aí nós temos lá, ro, re, to, né? O artigo masculino, feminino e o neutro. Ronomos é masculino no grego, enquanto a lei é feminino no português. Ronomos significa a lei, né? Ou seja, a palavra ronomos é masculina no grego. Mas quando nós traduzimos por feminina, por quê? Porque a sua correspondente, em termos de equivalência semântica, em português, ela é feminina. Tá claro isso aqui ou não? Tá. Mesma coisa das outras, né? Então, rentolê
que é feminino em grego, né? Que é o mandamento, né? Que é a palavra mandamento. Nós traduzimos no português por mandamento. T, dendron, que é neutro no grego, que é a árvore. Nós traduzimos no português, né? Por a árvore. E aí, se fosse traduzir ao pé da letra, seria o a árvore, né? Porque o to ali, ele é indefinido. Aí ele dá um exemplo aí. Ego eimi re rodos kai re aletheia kai re zoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ego eimi, eu sou. Re rodos. Re rodos é uma palavra feminina ou masculina? Feminina, né? Feminina por causa do artigo, né? É, do artigo. Re aletheia Feminino também. e re zoe, feminino. Também. Então você vê, né, que no grego ela tem uma sonoridade que é diferente do português, né? Porque no português a gente fez o quê? Ó? Ele é o caminho, a verdade e a vida. No grego, as palavras soaram todas como feminino, enquanto no português ela não soou assim. Então qual que seria a melhor maneira de traduzir essa expressão, essa frase, no sentido, vamos dizer assim, sonoro dela, né? No sentido do impacto sonoro que ela teve em grego. É pegar a palavra caminho e substituir por alguma palavra feminina que tenha que seja sinônimo. Poderia falar assim: eu sou a estrada, a verdade e a vida. Aí daria mais a noção do que o grego estava tentando dizer pra gente, né? Que é a ideia de que manter a equivalência de gênero. Mas não é necessário fazer isso. Tudo bem? Sim, de boa. Não existe em grego um artigo indefinido. Para expressá-lo, às vezes é usado o numeral reis, né? Aí seria escrever ele, né, por extenso, né? Outras vezes o pronome indefinido tis ou ti aparece com o sentido de um artigo indefinido. Então, assim, às vezes aparece reis, às vezes aparece tis, às vezes aparece ti, às vezes não aparece nada. Se não aparecer nada, também é artigo indefinido. Se ele quer, de fato, né, demarcar a indefinição, ele pode usar, às vezes, o pronome indefinido ali. Qual é a função do artigo, então? A função do artigo é tornar definido ou identificar um certo substantivo. Então, isso que a gente já falou também. Não tem... E aí, ó o exemplo lá, né? Exemplo. Com o artigo definido, logos, a palavra. Sem artigo é indefinido, logos, uma palavra. Quando no grego não aparece o artigo na tradução para o português, pode-se usar o artigo indefinido ou não, dependendo do contexto da frase. Tá claro isso? Claríssimo. Mas claro que o sol. E a última é aqui, outra tabela para vocês decorarem, que é a flexão do artigo. Flexão do artigo. Então, como o artigo vai se flexionar? Em quantas flexões? Na quantidade de casos que houverem. Se existem 5 casos, então nós teremos 5 flexões de artigo. Como na verdade são 8 casos, tem 8 flexões de artigo, mas vocês vão perceber que, olha só, a flexão do locativo, do instrumental e do dativo é a mesma. Tá vendo? Sim. Geralmente, então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, nominativo, uma declinação, genitivo, outra declinação, caso, né? Nominativo, um caso, genitivo, outro caso, ablativo, outro caso, aí locativo, instrumental e dativo, nós englobamos os três num caso só. O acusativo é um outro caso. O vocativo, como nós vimos, não tem artigo, né? Porque ele é a ideia de né, de exclamação. Aí, os artigos são esses aqui. O masculino singular, ro. Masculino plural, roi. Feminino singular, re. Feminino plural, rai. Neutro singular, to. Neutro plural, tá. Percebeu, Lennon? Não tem como você saber se é plural pela terminação apenas da palavra ali, né? Se tem o S, não tem o S. A minha pergunta era sobre se aquelas primeiras terminações com o artigo terminava e o substantivo flexionava com a mesma terminação. Só um minuto. Isso Thiago, acontece na maioria tira o dos microfone casos rapidão ou para eu não? entender, para eu ouvir o Lennon. Peraí.
Tá, a terminação do artigo com o substantivo, né? Isso. Flexionando, concordando entre eles. A minha pergunta é a seguinte: nem sempre a terminação, como a gente viu ali, do artigo vai ser a mesma do substantivo. Mas Nem isso sempre. acontece na maioria dos casos ou não tem uma ideia Na maioria gritante dos casos, há uma concordância. Tá. Uma concordância que é gráfica, né? Que eu olho Isso, e percebo a exatamente, concordância, gráfico, né? isso. Na maioria dos casos. Mas, como tudo na linguagem, tem muitas exceções. Mas na maioria dos casos, sim. Vamos dizer assim, ó, porque vamos dizer que existam, né? Só para a gente poder entender, tá? Existam declinações regulares e irregulares. Só para a gente entender, né? E nas regulares, que são as mais comuns, vai ter essa correspondência, é fácil de perceber. Quando não tiver, você vai ter que fazer memorizar, na verdade, memorizar aquela relação, né? Isso aqui, essa tabela aqui, vocês têm que memorizar. Tem que memorizar. Isso aqui não tem jeito. Por quê? Porque se você não memorizar isso aqui, você vai ter dificuldade de olhar para a frase e de entender se é plural, se é singular, se é feminino, se é masculino, se é neutro, se é nominativo, se é genitivo, se é ablativo, se é dativo, se é acusativo. Você precisa decorar isso aqui para ele te ajudar a você identificar a análise sintática das palavras. Tá claro Mano, isso? se fosse fácil, todo mundo tava fazendo, né, mano? Não é tão difícil quanto parece, porque quanto mais você for mexendo, mais isso vai se tornar cada vez mais sedimentado na sua cabeça. É que né? na minha cabeça veio assim a exegese, né? Não é simples fazer uma exegese, não, mano. Exato, não é simples fazer exegese por causa dessas coisas, né? Ou seja, é muito detalhe. Mas, por exemplo, se você faz uma exegese por semana, em um ano você já memorizou tudo isso pelo uso, Sim. né? Pelo uso. Ao invés de ficar lá, né, se martirizando, batendo a cabeça, né? Fazendo assim, né, repetição, você vai pelo uso. O problema é que a gente não usa, né? E se você não usa, você esquece. Isso aí. Então isso aqui é uma coisa importante para você memorizar. As observações aqui embaixo, ele vai falar assim, no plural, nos casos genitivo e ablativo, o artigo tem a mesma forma. Então ele vai falar assim, por que tem algumas características, né? Aqui são todas parecidas, são todas iguais, né? Por que tem todas iguais, tudo mais e tal. Então, é só algumas características. E com isso nós terminamos, né, a introdução aos substantivos. O que nós aprendemos? Nós aprendemos então declinação, né, a flexão do substantivo. Aprendemos que ela flexiona em caso, né? Vamos lá. Caso, número e gênero. Certo? O substantivo, ele flexiona, né, ou ele declina em caso, número e gênero. O artigo, caso, número e gênero. O artigo, caso, pode ser nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental dativo, acusativo. Caso. Número, pode ser singular ou plural. Gênero, pode ser masculino, feminino ou neutro. Tá ok? Ok. Tá. Aí vamos para os exercícios, né? O exercício aqui, então, você